Fala galera, quem fala é o Lucas Plastina. Seja bem-vindo então a mais um vídeo do canal Doce Trio. E hoje, galera, eu vou estar aqui para ensinar para vocês dois jeitos de fazer uma massa de torta. Um vai ser o sablage e o outro vai ser o cremage. Eles são dois métodos diferentes, mas eles chegam no mesmo resultado. Então chega aí que eu vou ensinar para vocês como eu vou começar a fazer essa massa. Bom, para essa massa eu vou usar manteiga, farinha e açúcar. A gente vai colocar os ingredientes aqui, lembrando que eles vão estar todos aí na descrição. E depois eu vou usar um ovo. Mas primeiro eu vou colocar todos os sólidos aqui e depois eu vou acrescentar o líquido. Então a gente vai pegar com a nossa ponta dos dedos e vai fazer como se fosse uma farofinha. E lembrando sempre que a nossa manteiga tem que estar gelada, viu pessoal? Tem que ficar na geladeira. Ela não pode ficar em temperatura ambiente, senão ela vai ficar pomada. E a gente não quer que a nossa manteiga fique assim, porque senão ela fica mais fácil de desenvolver o glúten na massa. E a gente não quer que nossa massa desenvolva o glúten. Por isso que a gente tem que mexer também com as pontinhas nos dedos. Porque se a gente acabar sovando essa massa, a gente vai acabar desenvolvendo o glúten. E o glúten é mais para massa de pão, para massa de folhados, e não é isso que a gente quer. A gente quer uma massa crocante, que é uma massa com sabor e que é uma massa gostosa. Então a gente precisa fazer ela com calma e com delicadeza. Bom, depois que você deu uma misturada, você pode ver que a massa ela ficou assim, ó, desse jeito. É normal que a manteiga ela não vai se juntar totalmente e ela vai ficar desse jeitinho aqui, ó, com os pedacinhos maiores. E ela vai, depois quando você acrescentar o ovo, essa manteiga ela vai subindo. E lembrando que esse daqui é um modo sablage que a gente está fazendo, tá bom? E depois eu vou ensinar para vocês o modo cremage. E assim que você dissolveu essa manteiga na massa, na farinha e no açúcar, a gente vai vir com o ovo, vai acrescentar ele aqui e agora vai mexer na massa com delicadeza também para não desenvolver o glúten, tá? Tipo, a gente vai vir juntando, ó. Vai fazendo aos pouquinhos, não precisa ter pressa. Agora, pessoal, que a nossa massa tá desse jeito, eu vou jogar ela aqui na nossa bancada. Eu vou jogar um pouquinho antes de farinha, tá bom? E aí a gente vai dar uma leve sovada nela. Não vai sovar ela muito, porque ela pode desenvolver o glúten. Eu vou tacar ela aqui. E também, se possível, não tacar muita farinha também, porque isso pode acabar ressecando a nossa massa e não é isso que a gente quer. A gente só quer que ela não grude na nossa bancada. Então a gente vai pegar e vai misturar. Não precisa mexer muito, lembrando. Até ela ficar bem homogênea, ficar bem lisinha, porque a gente quer uma massa bem lisinha, não quer aquela massa que fique com grumos. Então é só a gente mexendo devagarzinho que a gente vai chegar no nosso resultado. Pronto, a massa tem que ficar desse jeitinho aqui, ó. Ela tá quebradiça, vocês podem ver, ó. Ó como ela tá quebrando. Lembrando que se ela puxar é porque desenvolveu glúten e a gente não quer glúten nessa massa. E o glúten ele se desenvolve a partir do momento que você começa a sovar muito ou você bate muito. Então isso acaba desenvolvendo o glúten na sua massa. E a gente quer uma massa quebradiça, quer uma massa crocante. Então é por isso que não pode existir glúten nessa massa. E agora eu vou colocar essa massa aqui na geladeira. Eu vou colocar ela na geladeira por aproximadamente uns 10 minutos, se eu for usar. Mas se você for usar no dia seguinte, você pode colocar então na geladeira e deixar, não tem problema nenhum. Ela vai ficar um pouquinho mais dura, mas você pode cortar ela e depois mexer. E também você pode colocar no congelador e armazenar essa massa por até 1 mês ou até 2 meses, dependendo da sua massa. E por que colocar na geladeira antes de usar a massa, antes de colocá-la para o nosso preparo? Seja de uma torta, de um petit four, seja o que você for usar com essa massa. É importante porque ela dá um choque térmico na hora que vai para o forno. Então o forno ele está numa temperatura muito elevada e a massa ela vai estar numa temperatura gelada. Vai criar um choque térmico e vai fazer a massa ter uma crocância a mais. Então eu aconselho que você coloque 10 minutinhos pelo menos antes do seu uso. E depois é só você colocar na sua forma, no forno e é isso. Usando o nosso modo crema... Bom, agora a gente vai fazer um outro preparo, que vai ser o preparo cremage. E a gente vai fazer com os mesmos ingredientes e as mesmas quantidades. A gente vai separar aqui
a manteiga, o açúcar e a farinha. Só que dessa vez a gente vai bater na nossa batedeira. E agora a gente pode acrescentar os ingredientes aqui. E lembrando que são só os sólidos que a gente vai colocar aqui. E depois a gente vai acrescentar os líquidos. Bom, agora a gente vai abaixar aqui e vai bater em uma velocidade média. Pronto, agora que a gente bateu a nossa massa, lembrando que não pode bater ela muito, a gente tem que só deixar ela com grãos. Aqui ó, tá vendo esses grãozinhos de manteiga com farinha e açúcar? Então, essa é o ponto da nossa massa. Agora a gente vai acrescentar o nosso ovo. E uma dica antes que eu vou dar pra vocês é que a gente tem que bater com essa raquete aqui, ó. A gente não pode bater com o globo, porque uma vai estragar e outra não vai dar o resultado que a gente quer, que é esfarelento que nem tá aqui. A raquete ela é melhor para misturar e ela também não engloba ar. A gente não quer incorporar ar nessa massa. Se a gente quisesse o globo ele serve para incorporar ar. Esse daqui serve só para misturar os ingredientes. E a outra é para umas massas mais pesadas. Deixa eu mostrar aqui o gancho. Então esses daqui, para ficar mais fácil, são os 3 ganchos, que são o aro, que envolve ar na massa, o gancho, que é para massas mais pesadas, como pão, croissant e etc. E nós também temos a raquete. A raquete ela serve para esse tipo de massa, ou até mesmo se você for fazer um bolo de cenoura e não quiser englobar ar na sua massa. Então você pode colocar o fermento e já misturar, e assim você vai ter o seu resultado melhor do bolo. E ele não vai ficar aquele bolo estourado porque você não quer envolver ar. Então é esses são os 3 raquetes. E agora vamos continuar a nossa massa. Assim que nós misturamos, agora a gente vai acrescentar o nosso líquido, que é o ovo. E se precisar, a gente vai acrescentar mais água. Então esse daqui é o ponto da nossa massa, lembrando que a gente não pode bater ela muito, porque senão ela vai desenvolver o glúten. E ó, pra gente fazer o teste, pra ver se ela tá uma massa boa, ela tem que quebrar aqui, ó. Então ó, quebrou, tá perfeita. A gente não pode deixar ela esticar. Assim que ela estica, desenvolveu o glúten, essa massa de torta já era. Então é essa a nossa massa, que é o método sablagem. Sablagem não, é o método cremagem. Então esses foram os 2 métodos que eu ensinei pra vocês, o modo sablagem e o modo cremagem. E eles vão estar aqui no canal sempre que você precisar fazer alguma receita de torta, alguma receita de petit four. Essa massa ela serve para ambos. Então se você quiser fazer alguma sobremesa, é só você dar uma passadinha aqui. As medidas vão estar aqui na descrição. E lembrando que no nosso canal também tem receita de torta, tem receitas... Vai ter uma receita de petit four no nosso próximo vídeo. Com essa massa vai ser a nossa receita de petit four, que eu vou ensinar pra vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, no nosso Instagram e no nosso Facebook. A gente posta conteúdo diário, todos os dias. Então é muito bacana. Então é isso. Fiquem ligados que vem muita coisa por aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo.